Bem, pessoal, vamos lá. Temos que dar continuidade à nossa disciplina, né? Processo civil, cumprimento de sentença e execução, né? E nesse inteirinho, retomando o que a gente já tinha visto, nós já tínhamos falado de várias espécies de execução, e a última aula que nós tivemos foi relacionado à penhora propriamente dita. Então, nós falamos diversos pontos de vista, diversas situações relacionadas à situação que envolve a penhora no processo de execução. Feita a penhora, o processo tem que seguir. E daí, pessoal, o processo tem que seguir, nós chamamos especificamente da fase de expropriação, tá ok? Então, a fase de expropriação é onde a gente pega no processo civil e a gente pega a penhora individualizada, que é a penhora e a individualização de um bem e a relação deste bem para com um processo. Tá? Então a gente pega este bem e esse bem fica vinculado a um processo de execução. Então eu vou dizer que a expropriação é quando é o meio pelo meio do qual é satisfeito o direito na execução, por meio do que eu vou expropriar o direito do devedor e vou vender isso e passar o resultado disso para o credor. Tá? Então nós vamos dizer assim que é assim que acontece a execução por subrogação. Tá? Esta expropriação vai acontecer de três formas. Tá? Primeiro, a entrega do bem ao credor. Pode ser assim? Pode. É como se fosse uma dação em pagamento. Tá? Bastante comum, muito utilizado essa situação. Dependendo do bem específico, né, vai ter um grande interesse ou não. Tá? A outra possibilidade, que é a mais comum de todas, é a alienação dos bens de forma particular ou em asta pública. A alienação dos bens de forma particular é quando o credor vai lá e toma a medida de tentar fazer a execução, né? E no processo de execução ele toma toda a iniciativa de promover a venda daquele bem penhorado. Por quê? Porque ele é o maior interessado. Uma vez vendido aquilo, é o seu direito que vai ser, vamos dizer assim, que vai ser restabelecido. Né? Ele que vai ver os frutos daquilo e ele é o maior interessado de que a venda flua da melhor forma possível. Então, dentro desta visão, nós temos como regra geral não mais a alienação de bens de forma pública, mas sim a alienação de bens de forma particular. Temos um terceiro mecanismo, né, pessoal, que seria quando eu vou me apropriar de frutos ou de rendimentos decorrentes desses bens. Então eu tenho um imóvel, dependendo do valor da obrigação, é mais interessante do que vender o imóvel, que é uma pena muito maior para o devedor, eu simplesmente alugar aquele imóvel e fazer com que a venda daquilo vá servindo para pagar aquela obrigação. Digamos assim, em vez de eu vender, eu alugo. Eu me aproprio dos resultados do aluguel, ok? Ordem dos meios de apropriação. Né? O que eu faço primeiro? Preferencialmente, eu verifico se é interessado na adjudicação do bem. O que é a adjudicação do bem? Basicamente, quando nós falamos adjudicar, é o credor receber o bem dado em garantia como forma de pagamento. Tá? Primeiro, se ele tem interesse, tranquilo, resolve a obrigação de uma forma bastante objetiva. Tá? Outra situação, né? Se não tem interesse do próprio credor, eu vou dar preferência para a iniciativa particular, tá? Para que o próprio exequente movimente isso. Se o próprio exequente não está interessado em fazer isso, tá? A gente vai para o leilão judicial. Leilão judicial, pessoal, praça pública, né? No código anterior a gente chamava de asta pública. Tá? Que é aquela situação para o leilão presencial, onde o senhor oficial de justiça vai fazer o leilão. Então essa é a forma mais antiga. Hoje nós temos aí o caso dos leiloeiros, que são pessoas que são habilitadas perante o tribunal para promoverem leilões judiciais, né, que são verdadeiras empresas, né, são os leiloeiros judiciais, os leiloeiros que trabalham com isso, né, e daí eu posso ter esse leilão de
tanto da forma tradicional, por meio do senhor oficial de justiça, gritando lá no átrio do fórum. Posso ter o leilão por meio de um leiloeiro profissionalizado que vai fazer essa situação, assim como eu posso fazer de uma forma presencial ou eletrônica. Eu não posso fazer hoje em dia licitação de forma presencial e eletrônica, da mesma forma eu posso fazer isso com relação à alienação dos bens em um processo de execução, ok? Aqui, pessoal, a gente tem que falar um pouquinho sobre adjudicação. A adjudicação, eu disse para vocês um conceito bem simples, é quando o próprio credor recebe o bem penhorado, o bem dado em garantia como forma de pagamento. Tá, então o cara me deve 100 mil reais, ele vai lá e dá uma casa como garantia. A casa vai a leilão, vai a penhora. Se eu me interesso, eu vou lá, olha, eu fico com a casa. A casa bate um valor da dívida, beleza? Então, isso seria adjudicação. No entanto, pessoal, a adjudicação vai um pouquinho além disso, tá? Então, vamos dizer lá, a adjudicação pode ser a forma indireta de satisfação do crédito, né? Quando eu transfiro o bem do devedor para o credor. É interessante a gente falar que é parecido com dação em pagamento. O que é dação em pagamento? Eu tenho uma dívida, eu vou lá e dou um bem como pagamento da dívida. Qual é a diferença? A dação em pagamento é voluntário. As partes não precisaram entrar com um processo judicial para satisfazer e para acordar que iam fazer desse jeito. Tá? Então, na dação em pagamento, a coisa acontece, é uma modalidade de contrato prevista dentro do direito civil, logo direito material, não direito processual, e ela se, digamos assim, ela se concretiza de forma voluntária entre as partes. Quando nós estamos diante de uma adjudicação, não é voluntário, porque houve um processo, o sujeito foi citado para pagar, não pagou, houve penhora de bens, e daí deste bem, se o exequente tiver interesse, ele vai lá e ele diz, eu quero ficar com isso, abate isso no valor da dívida, ok? Esta é a situação. Outra coisa também que é interessante, pessoal, é que existem outros legitimados, outras pessoas que não só o credor, que podem, né, depositando o valor da avaliação do bem, adjudicá-lo. Isso quer dizer que, se o credor quiser ficar com o bem penhorado como pagamento, ele vai abater exatamente o valor que foi avaliado aquele bem. Ok? Se for um terceiro, pode. Como terceiro, pessoal? Como terceiro, professor, como que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Existem pessoas que têm uma certa preferência na aquisição daquele bem. Existem pessoas assim que vão ser, digamos assim, os que têm maior interesse, que a lei reconhece por algum motivo, que essas pessoas tenham um interesse na aquisição desses bens. Se essas pessoas têm um certo interesse diferenciado na aquisição de determinados bens, tá? Nada mais justo que seja dada a oportunidade, neste momento em que o bem vai ser alienado de maneira forçosa, que antes da licitação, essas pessoas possam, pagando o valor de avaliação, ficar com aquele bem. E daí nós dizemos que essas pessoas, esses terceiros, que não necessariamente o exequente, têm legitimidade de adjudicar o bem também. Tá? Vamos ver quem são, né? Pode ser, lógico, tanto móvel quanto imóvel, principalmente imóvel, né, onde existe um interesse muito grande em jogo na aquisição da propriedade imóvel na nossa sociedade. Então isso é uma coisa assim que a gente vê com bastante força e a gente compreende por que se tem um interesse maior na aquisição de imóveis. E a observação que ela deve sempre ser feita pelo valor de avaliação. Ok? Quem tem legitimidade, então, para requerer a adjudicação, pessoal? Primeiro, né, o próprio exequente. Não, o sujeito está movendo uma execução, o sujeito nomeou um bem a penhora, foi penhorado aquilo. Ele é o maior interessado, ele tem a maior legitimidade, a essa pessoa cabe, primeiramente, o exequente promover a adjudicação. Mas existem outros previstos na lei, que vai ser o executado, o coproprietário de bem divisível. Então imagine, né, eu tenho um imóvel, né, e aquele imóvel ele foi penhorado. Eu tenho um sócio, né, e o meu imóvel, a minha fração daquele imóvel foi penhorado. Esse imóvel é indivisível.
né? Não tem como dividir aquele imóvel e ele permanecer, vamos pensar assim, um apartamento, é um imóvel, né? Ele não é um bem divisível, porque não tem como dividir um imóvel, ele está dentro de uma outra edificação, um apartamento, tá? Então, é 50% meu, 50% da minha ex-mulher. Beleza. Tem uma execução contra ela, ela não consegue pagar, a parte dela vai a leilão. Tá? Antes do leilão, eu, que sou dono do outro 50%, tenho o direito de ir lá e adquirir a parte dela pagando o valor de avaliação. Por quê? Porque eu sou, digamos assim, legitimado a requerer a adjudicação. Quem mais? Titular de usufruto. Tá? Eu tenho apenas usufruto, não tenho a propriedade de um bem. Esse bem vai a leilão, eu tenho legitimidade para requerer da mesma forma a adjudicação desse bem. Quem mais? Credores pignoratícios, se a priori recai sobre bens com tais gravames. Credor pignoratício, né, é aquele credor que não tem garantia real. Então, o credor pignoratício do bem dele está penhorado, caiu a penhora sobre um bem, né, e aquele bem vai ser leiloado. Aquele credor que tem aquele bem dado como garantia na execução dele, também tem legitimidade para recorrer à adjudicação. Promitente comprador, promitente vendedor. Então eu tenho um negócio, e aquele bem que nós estamos negociando, que eu paguei o sinal, que está tudo certinho, né, é penhorado. Eu tenho legitimidade na condição de promitente comprador, né, ou até mesmo de promitente vendedor, de ir lá e adquirir aquele imóvel por meio da adjudicação. Os entes federados, tá? Às vezes o município pode ter interesse, o Estado pode ter interesse, né? Então não é tão comum da gente ver isso, mas são essas pessoas. Tá? Beleza. Procedimento para adjudicação. Como é que faz esse negócio funcionar, pessoal? Então, havendo mais de um interessado, a adjudicação faz-se por licitação entre os mesmos. Ou seja, vou cair na licitação, vou cair no leilão. Quem paga mais, leva. Tá? Que mais? Tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, a seguinte ordem. Aqui, pessoal, regra de leilão. Lógico, duas pessoas ofereceram R$1.000. Não arredam, não pagam, nenhum deles paga R$1 a mais. Daí eu vou lançar a regra. Primeiro o cônjuge, segundo o companheiro, depois o descendente ou ascendente. Esses vão ter preferência. Mas, se o sujeito diz assim, dou R$1.000 e R$1, ou dou R$1.001, já não é mais a questão da preferência que nós estamos vendo aqui. Então, muito difícil que a licitação caia em exata citação de preço. Tá? É a mesma coisa que o leilão de igreja. Tá, pessoal? Transcrição. Transcorrido o prazo de 5 dias, contada da última intimação e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Então, fez o requerimento, o juiz diz que sim, passou 5 dias, faz o auto de, que é semelhante a um auto de arrematação, semelhante àquele documento que serve para registrar dizendo o sujeito é dono agora. Tá? Para que serve o auto de arrematação? Para provar que o bem é meu, que eu comprei. No caso de um imóvel, o auto de arrematação serve, inclusive, para levar a registro lá no cartório de registro de imóveis e fazer a transferência da propriedade para mim. Okay? Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberto a oportunidade de requerimento de adjudicação. Então, eu tenho isso, a possibilidade de fazer isso antes de começar com o leilão. Passou o leilão, esqueça, não posso adjudicar mais. Não funcionou o leilão, não teve resultado, não foi encontrado um maluco que quisesse comprar esse bem, então, o que eu faço? Eu vou avaliar de novo. Vou avaliar de novo e vou dar nova oportunidade à adjudicação. Daí, neste momento, quando é reavaliado bem, abre novamente a possibilidade de promover-se a adjudicação. Outro mecanismo, pessoal, outra forma de falar de alienação seria por iniciativa particular. Iniciativa particular vem do quê? Vem daquela ideia de que o maior interessado é o credor. Tá? Então, você penhora um negócio e ninguém quer comprar, e eu não quero ficar com o negócio, não adianta nada. A execução não chega ao fim. Então, o ideal é que o credor participe o máximo possível deste processo de alienação. Tá? Desta fase de alienação. Por quê? Porque não é que ele quer ajudar o devedor, mas é que ele quer ajudar a si mesmo. Ele quer que o negócio seja vendido pela maior importância possível, pague todas as despesas do processo, o processo acabe e ele recebe o que é dele. Ok? Lógico, né?
Foi penhorado um bem de 10 mil, ele tem 5 mil para receber. Pagou 5 mil mais as despesas do processo, para ele que vá. Claro que existe esse lado também, né, pessoal? Mas ele tem a maior vontade, a maior iniciativa, a maior interesse, né, de que o negócio funcione. Né? Quando nós falamos iniciativa, né, pode ser pelo próprio credor ou por corredores credenciados ao judiciário. Aí é que está a justificativa daqueles caras que vivem fazendo leilão. Né? Vocês já foram no fórum, já viram assim, uma folhinha com um monte de leilões judiciais, assim, ó, tem isso, tal dia nós vamos vender tanta coisa e tal. Tipo aqueles leilão das coisas que eles aprendem no Paraguai, que a Justiça Federal faz. O que é aquilo, pessoal? É um cara que é um leiloeiro, que tem uma empresa, que se credencia, né? A pessoa dele se credencia, ele cria toda uma estrutura perante o tribunal para fazer isso, que é um corretor credenciado. Esse é o leiloeiro. Então, aquele negócio entra nessa coisa da iniciativa particular, porque o fórum não tem outro vínculo. Então, o sujeito está vinculado, está lá, e a gente faz com que aquele sujeito, que aquele corretor credenciado, movimente isso. Né? O juiz estabelece as regras, preço mínimo, comissão, como é que vai ser, que normalmente já é um padrão, e este sujeito, o corretor, faz a corretagem, faz a propaganda, faz a divulgação, coloca num site, faz toda aquela estrutura que custa caro, é chato, né? E o cara que já fez uma vez tem muita competência para promover isso. Então é dessa forma que a gente faz. O credor pode fazer? Pode. Imagine que é uma fazenda lá no interior do Mato Grosso. O cara pode ele pegar e sair, começar a oferecer a fazenda, fazer tudo? Pode, perfeitamente. Ele tem interesse nisso. Tá? Lógico, vai ter que seguir regras estabelecidas pelo juízo da mesma forma, mas ele tem interesse e ele pode fazer. Tá? Então, o juiz vai ter obrigatoriamente que fixar qual é o preço mínimo dessa negociação, né? E uma vez consumada, vai ser expedida a carta de alienação, também conhecida como carta de arrematação, para que seja efetivamente registrado, no caso de imóveis, ou simplesmente a prova da existência da transferência da propriedade. Tá? Alienação em leilão judicial. Tá? Havendo ou não havendo interessados, não havendo interessados na adjudicação, nem o credor em promover a alienação por iniciativa particular, será feito leilão judicial. Tá? Por meio de leiloeiro público, né? Que, exceto quando tem corretor, tal, exatamente, né? Mas com marca menor, muitas vezes não tem, e tem que ir para o leiloeiro judicial. Normalmente o leiloeiro judicial é um oficial de justiça que assume essa função. Tá? Quando possível, se tiver estrutura, vamos seguir pelo meio eletrônico, porque talvez seja mais eficiente. Muitas vezes não é. Imagina, eu tenho lá uma televisão velha, né? Puxa vida, vou pôr no leilão eletrônico isso, quem que vai comprar? Talvez compre, mas será que é melhor que um público ali, onde as pessoas estejam vendo aquele negócio? Então, quando a gente fala leilão judicial hoje, ele substitui aquele termo asta pública que era utilizado no Código de 73, tá ok? Então, o leilão judicial é isso. Tá? É aquela coisa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, o senhor oficial de justiça no átrio do fórum, né, gritando leilão, igualzinho um leilão de igreja. Tá? Tem uma história bem interessante que o professor Vamber contava pra gente, pessoal, que ele relatava com relação ao leilão judicial. O professor Vamber conta que na época que ele advogava bastante aqui no Fórum de Ponta Grossa, né, ele tinha um escritório, logo recém-formado também, conhecia todo mundo, aquela coisa, né, mas isso bem antes de ele ser famoso. Né. Entrou no fórum, e em Ponta Grossa tem a escada do fórum e tem tipo um púlpitozinho assim do lado, que é uma coisinha amarelinha, onde fica o oficial de justiça, né, normalmente eles se encontram ali logo depois do almoço, hoje não tanto, porque tem a sala deles grande embaixo, né. E é ali que os caras fazem o leilão. Até hoje é ali. Isso aconteceu há mais ou menos uns 30 anos atrás, né, na história do professor Vamber, mas ainda existe isso, ainda existe essa estrutura aqui em Ponta Grossa e eventualmente ainda existe leilão ali. Tá? O professor Vamber diz que conta que passou ali, viu todo mundo, conheceu e o cara estava vendendo uma geladeira velha. E ninguém falava nada e tal, e daí no meio daquele troço, o povo prestando atenção, quietão, ele levantou a mão e ele deu ambulância. Eu dou 100 na geladeira. Né? E beleza, mas fez isso brincando.
Né? Ele andando pelo fórum, daqui a pouco vem o oficial de justiça atrás dele e diz: olha, doutor, o senhor comprou a geladeira, ela é sua, agora tem que pagar e tem que levar para casa. Né? Então, é sério a brincadeira, né? O professor Vamos me conta que ele teve que pagar aquele troço e teve que dar um jeito de dar para alguém a geladeira velha que ele tinha comprado, tá? Mas para que serve essa história? Para a gente entender que a coisa é séria, tá? E que a coisa vai acontecer em determinadas situações. Não sei como é que é em Jaguariúna, mas eu acredito que o senhor oficial de justiça vá para perto da porta do fórum e eventualmente faça algum leilão. Fica até a curiosidade, vocês estão aí em diversas comarcas do nosso interior do Paraná, pessoas diferentes, me digam depois como é que funcionam os leilões nas comarcas de vocês, pessoal, me relatem, funciona, não funciona, tem um leiloeiro que vai lá e faz tudo, resolve tudo, ou não, ou tem oficial de justiça que vai lá para a porta e fica gritando que nem um coitado lá para ver se vende as coisas, tá? Então, assim que funciona, pessoal. Vamos pensar, o leilão judicial, antigamente era chamado asta pública, né? Que o Código de 73 dividia, né, asta pública para imóvel e leilão para móveis. Nós não distinguimos, né, nós temos leilão presencial eletrônico independente do tipo de bem que esteja sendo vendido. Tá? No Código de 2015 nós não utilizamos mais o termo asta pública, mas quando falar em asta pública, pensem, é aquele leilão feito para venda de imóveis no Código de 73. Tranquilo? O que mais? Dou preferência para a realização do leilão por meio eletrônico, né? O CNJ tem toda uma regulamentação específica, dizendo que tem que ter ampla publicação, autenticidade, segurança, tá? E mais, obedecendo regras de certificação judicial, toda aquela coisa, né? Certificação digital, coisa, né? Mas existem sites, a Justiça ainda não tem um site específico falando sobre isso. Eu acredito que não demora muito, deve ter digamos assim, um mercado livre jus, né? Uma coisa assim que vá fazer a comercialização de tudo que a gente tem na esfera judicial. Né? Nós vamos ter leilão presencial, que vai ser no local determinado pelo juízo, em 2 datas para sua realização. Normalmente é feito no átrio do fórum, né, que daí é no corredor, no salão principal, perto da porta, aqui em Ponta Grossa, no púlpitozinho amarelo, ao lado esquerdo da entrada. Tá? Então, como que faz? Marca 2 datas. A primeira praça, segunda praça. Tá? Na primeira, só poderão ser arrematados os preços pelo preço de avaliação. Então, tenho lá um negócio, geladeira, né? Foi avaliado por R$250. Ninguém quis comprar. Tá? Daí veio a segunda praça, né? Por um preço que não seja vil. Daí, nessa do preço que não seja vil, passou o professor Vamber lá na frente do leilão, fez uma gracinha e levantou o braço e deu 100. Né? A ideia dele era o quê? Era ridicularizar o leilão. Tá? O que aconteceu? Ele acabou comprando. Tá? Nós já vamos conversar sobre o que é preço vil, mas a primeira praça, preço da avaliação, segunda praça, preço que não seja vil. Quem determina as 2 datas, muitas vezes os 2 horários, é o próprio magistrado. Quando são bens de valor considerável, quando são imóveis, é normal marcar primeira praça, segunda-feira, segunda praça, quarta-feira, ou 15 dias depois, dependendo do bem. Tá? Agora, quando nós estamos diante de coisas simples, é normal o juiz marcar assim, às 13h30 em primeira praça, às 14h30 em segunda praça. Tá? Primeira e segunda leilão, né? O edital deve indicar a data das 2, como que vai se realizar, qual é o valor de avaliação, qual é o valor mínimo de venda, se for fixado pelo juiz, qual o valor mínimo de venda. Se não for fixado pelo juiz o valor mínimo de venda, nós caímos na regra do preço vil. Então, não será aceito lance que ofereça preço vil. E o que é isso? O que é preço vil? O parágrafo único do 891 nos esclarece que considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juízo e constante do edital. Se o juiz, então, falar o mínimo, beleza, o mínimo que o juiz colocou vai determinar o preço normal, o preço justo e o preço vil. Não sendo fixado o mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor de avaliação. Então, o preço que eu falei que o professor Vamber colocou era 100.
e eu disse que a geladeira tinha sido avaliada em 250. Logo, o preço é vil, não poderia ter sido aceito. Então, a geladeira, se foi comprada por 100, ela foi avaliada em pelo menos 200. Beleza? Entendemos essas contas objetivas e simples? Tá? Então, coisa bem simples para a gente entender como é que as coisas funcionam. Intimações, pessoal. Quando nós estamos diante de um processo desse, que a gente vai alienar o negócio, a gente vai vender algo, nós temos que intimar, avisar todos os interessados, ou seja, quem é interessado a comprar, quem é interessado em ter o bem, quem tem direito sobre aquilo, quem é casado com quem é dono daquilo, quem é casado com quem tem direito àquilo. Então nós temos que avisar Deus e todo mundo. Basicamente tem que pôr na rádio, né? Se fosse o meio comum. Como que nós fazemos isso? Nós colocamos no Diário de Justiça. Tá? Quem são essas pessoas? O executado. Obviamente que o executado é o maior interessado e ele tem que ser intimado. Mas ele foi intimado lá no começo, não ofereceu efeito, só que, mas vai que penhorar um bem que não pode ser penhorado. Vai que penhorar um bem de família, ele tem que ser intimado do leilão para poder se defender. Tá? Segundo, coproprietário. Beleza? Por quê? Porque ele tem possibilidade, inclusive, de fazer a adjudicação do bem. Segundo, titular de usufruto. Por quê? Porque ele tem legitimidade para requerer a adjudicação do bem. Proprietário do terreno, né? No regime de direito de superfície, enfiteus, usufruto, todas aquelas coisas lá do direito civil, aquelas figuras. Então, se eu estou passando alguma dessas figuras, estou alienando, o proprietário do terreno também tem interesse. Credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário, ou com pior anteriormente averbada. Então, aquele bem é garantido de outras obrigações, de outras ações. Esses credores das outras ações, esses exequentes de outros processos, ou até mesmo penhoras que foram realizadas, garantias que foram prestadas em contratos que ainda não foram levados à execução, todos têm legitimidade para requerer a adjudicação, logo tem que ser intimado. Promitente comprador, óbvio. Promitente vendedor, também. Os entes federados, né, porque pode ser que eles tenham interesse nisso também. E todos, então, os possíveis interessados têm que ser intimados com relação a isso. Tudo bem? Quando eu falei do cônjuge, né, pessoal? Quando é imóvel, sempre que eu vou discutir judicialmente a propriedade de imóvel, o cônjuge tem que estar junto, independente do regime de pagamento. Desculpe, né? Independente do regime de casamento. Tá? Mas é com separação de equestres, pessoal, os bens não se comunicam de forma alguma, mas o fruto dos bens entram na comunhão do casal. Tá? Então, nessa ideia, assim, sempre o cônjuge, se tratar de imóvel, tem que ser intimado. Não interessa o regime de casamento. Beleza? Regime de bens estipulado por ocasião do casamento. Publicidade, pessoal. Não, a regra é clara, tem que ser colocado em edital de circulação local, né? Tem que colocar na internet, tem que ter um prazo mínimo, tem que ser observado, o juiz vai acrescentar isso pouco. Tem que ter uma antecedência mínima de 5 dias do leilão, respeitar as exigências colocadas na lei, mais tudo que o juiz achar que deve ser colocado. Então, isso inclusive é importante, por quê? Porque eu não vou conseguir fazer uma venda, né, pública, uma alienação, uma licitação para a venda de um bem, que é um leilão, né, se eu não conseguir ter uma ampla divulgação disso. Então, primeiro, nós estamos vendo aqui publicidade como um elemento de validade para o processo de expropriação, mas ele tem uma outra função muito grande, que é trazer resultado para o processo de execução. Por isso, nós precisamos de uma ampla publicidade. Tudo bem? Licitação, pessoal. Como é que se dá isso? Como é que se dão as ordens? Tá? Os bens serão vendidos para aquele interessado que pagar mais. Tá? Não pode licitar tutor. Eu tenho um tutelado ou um curatelado que tem um bem que vai a leilão. Posso comprar? Não. Se eu sou o tutor, não. Se eu sou o mandatário e tenho uma procuração daquele sujeito que está sendo executado, também não posso. O juiz também não pode. Servidor público em geral, não pode. Né? Leiloeiro, obviamente que não pode. Né? Advogado, de qualquer das partes, também não pode. Arrematante e o fiador remisso, também não pode. Então essas são pessoas que, por razões lógicas, óbvias, não podem adquirir os bens por parte do leilão.
Mas daí vocês vão contar para mim, mas professor, aqui na cidade tem fulano de tal advogado, ele compra tudo que é bem, que vai a leilão, ele os troços, ele põe no nome de outra pessoa, se ele for advogado no processo, ok? Ou ele faz de outro jeito. Claro que existe uma forma de burlar a lei, tá? E que o dono, de fato, vai ser aquele cara, tá? Mas o cara que é advogado do processo não pode, de forma alguma, adquirir a propriedade que ali está. Por mais que a gente veja, inclusive no interior, onde tem muita discussão de terra, de coisa arada, divisão, demarcação, os advogados viram muitas vezes verdadeiros fazendeiros, beleza? Então, por razões óbvias, essas pessoas que nós enumeramos não podem participar do procedimento licitatório. Tá? Ou seja, não pode dar lance no leilão. Obviamente, não pode ser vendido por preço vil. Né? Se for vil, não pode. Se o imóvel for incapaz, eventualmente, como assim? O incapaz pode ser executado? Pode. Digamos que ele tem um patrimônio e aquele patrimônio gerou dívida. Né? Imposto, tributo, alguma coisa. Então é possível. Para ter dívida, basta ter capacidade de direito. Que é a capacidade de direito? Ter direito. Alguma coisa que eu posso ter pode gerar dívida por si só. Imagine um imóvel, né? Uma coisa. Então várias coisas podem gerar. Imagine que para pagar essa obrigação do incapaz, um imóvel vai a leilão. No caso dele, pessoal, nunca vou vender por menos de 80% do valor de avaliação. Se não der certo, o juiz suspende o leilão, vai ver se tem algum interessado e vai realizar um novo leilão assegurando que seja uma nova avaliação para que tudo seja feito da forma bem concreta, bem resguardado. Tá? Mas é possível, mas não é comum a gente ver imóvel de incapaz indo a leilão, mas existe. Tá? Interessados podem arrepender-se. Tá? Se o cara se arrepender, ele paga uma multa de 20%. Aqui nós estamos falando da lei atual, pessoal. O professor Vamber podia se arrepender de ter comprado a geladeira por 100? Naquela época, claro que podia, mas para ele ia ficar mais feio ele pagar o 100, ele se arrepender do que ele pagar o 100. Tá? Então ele pagou e ficou quieto. Ok? Bem indivisível, pessoal. Quando o bem é indivisível, né, a penhora recai só sobre uma cota à parte, e o que eu posso fazer? Né? O que eu vou fazer? O bem indivisível vai ser penhorado apenas aquela parte do sujeito que está ali. Por exemplo, uma casa, né, um bem indivisível. E um cônjuge é dono de 50%, o outro é dono de 50%. Quando for a leilão, vai aquela fração. Isso é legal? Não, isso é horrível, né? Então, não funciona, não dá certo. E nessas situações, quando eu tenho essa divisão fracionária, eu não vou vender por preço menor que o valor da avaliação. Tranquilo? A arrematação. Feita a arrematação, para quem oferecer mais, desde que não seja preço vil, o preço deve ser pago de imediato. Eventualmente pode ser apresentada uma proposta de pagamento parcelado, pode ter um leilão onde preveja alguma modalidade diferente de pagamento. Tá? Tem leilão que você tem que pagar até para você poder participar da licitação. Então depende muito de cada caso. É possível comprar parcelado? Sim, imagine que é uma fazenda que foi leilão para pagar débito com a União, por exemplo. Né? Ah, professor, mas isso não acontece. Acontece sim. Vamos falar aqui, ó, assentamento do contestado, né? Que é o primeiro assentamento sem terra, a escola padrão aqui do MST no Paraná, ali na região da Lapa. Aquilo era uma fazenda da INSEP, que foi expropriada por meio de uma execução fiscal. Ok? E é uma fazenda enorme, numa área nobre, porque está a menos de 100 km de Curitiba. Ok? Então, pode? Pode. Tá? Mas, puxa vida, foi uma fazenda de milhões a leilão. Posso fazer uma proposta para pagamento diferenciado? Sim, o bem justifica. O que não justifica é eu ir lá pegar a geladeira velha e dizer que eu vou pagar em 3 vezes no leilão judicial. Isso não é interessante. Né? O auto de arrematação vai sair no prazo de 10 dias, né? E a justiça justifica a desistência da arrematação algumas situações bem específicas, né, que
nós temos que olhar lá o caso, mas são exceções à regra. Apropriações de fruto, pessoal. Aqui é a última possibilidade que nós falamos de expropriação. Qual que é a possibilidade de expropriação? São aquelas, uma forma de expropriação que é a apropriação de rendimento, prevista no artigo 867 e a 869 do Código de Processo Civil. No que consiste? Em vez de eu expropriar o bem, eu alugo o bem e vou pagando com os rendimentos. Para fazer isso, o juiz vai nomear um administrador, a propriedade manterá a propriedade, que não vai ser alienada, e eu faço assim, as averbações da penhora no registro imóvel, tudo certinho, e aquele administrador vai cuidar para que aquele produto do bem, seja os frutos e os rendimentos do bem, sejam revertidos para o pagamento da dívida no processo de execução. Funciona muito bem, já vi vários casos, pessoal, casos de estabelecimentos comerciais grandes, caso de fazenda para meio de arrendamento rural, tá? Então isso é uma forma assim, muito boa e bastante justa de promover o funcionamento disso, tá, pessoal? Então, basicamente o que eu tinha para falar com vocês é isso, peço para que vocês vejam, estudem, conversem entre vocês se vocês estiverem em contato, e eu coloco 100% à disposição. Como todas as aulas, eu deixo o link lá, que agora já faz um tempo é um link do Microsoft Teams, onde eu vou estar lá à disposição para conversar com vocês, tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Tudo bem? Mas para ter certeza, por conta dos diversos problemas que eu tive com relação à internet, eu prefiro gravar o vídeo, tá? E estar lá à noite só para a gente trocar uma ideia. Normalmente quem aparece lá é o Nicolas, tá? E a gente sempre conversa bastante. Tá? É muito legal conversar com alguém, faz tempo que eu não vejo ninguém de Jaguaraíva, então isso para mim é muito legal. Então se você quiser aparecer lá só para trocar uma ideia, também é muito bem-vindo, ok? Um abraço, pessoal, tudo de bom. Até!